Olá, olá. Por cá começando mais um Pode Ser, o seu podcast mais mineirinho do Brasil. O pode ser conversa, prosa, diálogo, contação de caso, história, fofoca. É o famoso trocar ideia. Seja bem-vindo todos. Ative o sininho, inscreva no nosso canal e vem. Por cá, Baia Brasil. Grace Rigo aqui e hoje estamos com uma convidada, doutora Júlia. Ela vai contar um pouquinho da história dela, né? Ela acredito que está cheia de história, né? Sobre aqui na cidade de Betim. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia. Muito obrigada, Grace. Muito obrigada, Baia. Eu quero saudar os assistentes do programa, dizer que é uma alegria estar aqui hoje para passar um pouquinho dessa experiência. História, a gente tem mesmo uma história de 25 anos na cidade de Betim, e é a oportunidade de vocês estarem conhecendo um pouquinho da história da Júlia Pego. Eu até prefiro que me chamem de Júlia Pego. Deixa o doutora de lado. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Júlia Pego. E vai ser difícil porque eu tenho o costume de chamar de doutora Júlia Pego, mas eu aprendo. E para a gente é uma honra estar recebendo aqui. E a gente sabe que Betim foi construída e está sendo por muitas mãos, né? E no meio dessas muitas mãos, tem mãos de mulheres corajosas, guerreiras. E esse mês de março a gente está ainda homenageando essas mulheres. E você é uma dessas. Vamos começar contando a sua história sobre... Não sei se aqui de Betim, né? Eu, por exemplo, não sou do extremo sul da Bahia. Mas e você? É de Betim ou chegou aqui há quanto tempo? Eu cheguei a Betim há 28 anos. Mas eu sou do Vale do Mucuri. De uma cidade de nome Itambacuri, em Minas Gerais. No Vale do Mucuri. Cheguei a Betim com um sonho na cabeça de mudança... E aqui estou até hoje. Então, assim, a pequena história é: tenho 54 anos, sou mãe de 8 filhos, entre legítimos e adotivos, todos criados, o mais novo com 15 anos, e me embrenhei na política sindical, porque, representante dos trabalhadores rurais no município, eu tive grande dificuldade, assim que cheguei, oriunda do campo, para ver os nossos direitos aqui na cidade, porque não tinha, o sindicato na época estava fechado, e nós reativamos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e tivemos uma luta muito grande, cheia de conquistas, muitas vitórias e, claro, muita dificuldade, mas estamos aí. Hoje estou também à frente da comissão do PSB na cidade, e a gente está aí para poder ajudar na construção de uma cidade melhor para se viver. Eu queria saber, você acabou de falar que você está à frente do sindicato, dos Trabalhadores Rurais. Queria que você contasse um pouco da luta que está envolvendo, se tem algum entrave atualmente que vocês estão buscando. E eu gostaria que você relatasse um pouco essa história e, no contexto de hoje também, como que está sendo essas articulações. Tá. Olha, Grace, a história do movimento das trabalhadoras rurais no município foi uma história árdua, mas cheia de conquista. Fomos as primeiras mulheres no estado de Minas Gerais a acessar o Pronaf Mulher, isso reconhecido pelo governo federal na época. O que é Pronaf? Só para explicar. Pronaf é um crédito, um financiamento via Banco do Brasil específico para a mulher. A mulher que gerencia a família, que toma conta da família. Então, foi uma demanda, foi a primeira conquista que nós tivemos. A segunda foi diante do INSS. Ninguém conhecia o direito da trabalhadora rural, só conhecia o direito das mulheres assalariadas com carteira assinada. Então, não conhecia o direito das trabalhadoras rurais, principalmente aquelas que são agricultoras familiares, que nunca tiveram a carteira assinada. E aí nós conseguimos o primeiro salário maternidade. Fui eu que, na época, fomentei isso, e foi uma vitória muito grande, porque você conseguir acessar uma política que até então ninguém tinha conseguido no município, ficou marcado. E foi assim, eu me senti muito feliz com isso. Achei que estava conseguindo melhorar um pouco a vida das mulheres, que é tão sofrida, né? A gente tem uma dificuldade tão grande nessa sociedade ainda machista, está melhorando, mas a gente sabe que é muito machista.
Então, o movimento sindical, ele me trouxe muita experiência quanto mulher, mãe de família, para humanizar mais essa situação e inserir as mulheres do campo nas políticas públicas, porque até então viviam alheia a esse direito e essas políticas que são políticas que melhoram a vida das pessoas, principalmente nós mulheres. E essas políticas que vocês conseguiram elencar também ajudaram também na aposentadoria também dessas mulheres, aposentadorias rurais, não é? Sim, ajudou, porque quando você acessa uma política e consegue acessar, por exemplo, um salário maternidade, isso é um indício de que a mulher tem direito a aposentar, porque se ela conseguir o salário maternidade, possivelmente virá aposentadoria, que hoje é com 55 anos a mulher do campo, o homem 60. Isso foi uma luta muito grande do movimento sindical, para a gente conseguir segurar isso, porque no governo passado eles tentaram mudar isso. A mulher teria que ter 60 anos, né? E aí seria mais 5 anos. Você imagina uma mulher que trabalha no campo sob condições precárias, sol, chuva, ela trabalho pesado, né? com 60 anos. E a diferença é que a mulher que trabalha no campo, ela continua sendo mãe, dona de casa. Exatamente. Tem umas tarefas tem outras jornadas. Não é só ali, né? O trabalho no campo já é árduo, já é difícil, né? Mas para uma mulher, eu acho que isso fica ainda muito maior do que a mulher que trabalha na cidade. Tem as atividades em casa nesse ponto não é diferente, mas no campo eu acho que acaba ficando assim mais concentrado na mulher, porque tá no campo, então tem que ter almoço todo dia. No campo você não encontra quem vai lá, o motoboy levar a marmita. O padeiro não vai. Então é a dona de casa que tem que fazer o lanche, tem que fazer o almoço, e tem que estar na roça, tem que cuidar dos filhos, tem toda uma série de outras dificuldades. Você falou em um ponto que eu achei interessante, e me parece que está nesse mesmo formato agora, o Bolsa Família atual, que lá foi o crédito do Pronaf. Pronaf Mulher. Pronaf Mulher. Que é esse benefício ser destinado à mulher. A mulher tem uma característica que eu acho que nós homens não temos, que a mulher parece que finca a raiz, né? E eles falam assim que o Minha Casa e Minha Vida, a chave é entregue na mão da mulher, porque a mulher não vende o imóvel, a mulher costuma permanecer mais tempo naquela área ali ou naquele imóvel. E falando em área, a gente conversou um pouquinho antes, você me disse que mora em um assentamento. Sim, eu moro Conta pra gente dessa luta aí também. Baia. Primeiro, eu agradeço, porque eu vejo que é muito bom a gente ver homens que reconhecem a luta de nós mulheres, né, Grace? Sim. Então, eu moro num assentamento de reforma agrária, assentamento esse que tive a graça e a oportunidade de organizar no município, está lá até hoje. Consegui, com muita dificuldade, ter 2 formações acadêmicas, sou formada em Direito e Administração de Empresas, e não mudei, não saí do lugar que vivo. E a jornada da mulher do campo, de fato, ela é tripla, ela é mais do que isso, porque tudo é distante, você não tem ônibus na porta, você não tem um posto médico na porta, você não tem uma escola próxima, é tudo distante. Mas mesmo assim, ainda formada, né? E o assentamento do Orione, ele é um dos que já chegou a ser modelo no estado de Minas Gerais, né? Hoje não, hoje nós estamos um pouco esquecidos lá. Falta muita política pública para que nós consigamos permanecer ali com a dignidade devida, com tudo mais ou menos que melhora um pouco a vida da gente. Esse assentamento está localizado onde hoje? O assentamento ele é localizado no bairro Petrovale. Aí eu convido a vocês, os ouvintes, os assistentes, a conhecer o assentamento Dom Orione. Aqui pode passar pelo Bandeirinhas ou Petrovale. Será um prazer recebê-los. É só procurar a gente vai mostrar tudo, explicar como se deu, porque é importante divulgar essa história. São quantas famílias hoje assentadas lá? Lá o projeto foi feito para 39 famílias, mas hoje lá deve ter umas 180 famílias, porque os filhos se casam, os netos se casam. Eu mesmo já tenho filho casado que mora na Gleba. É engraçado, né? A gente pensa, e aí essa questão da luta da reforma agrária é importante, porque era 39 famílias, mas essas famílias cresceram e têm o direito de crescer, né? Todo mundo quer ter sonho, quer formar sua família, e aí já não são mais 39 famílias, porque uma família gera outra família. É verdade. E a demanda cresce até nas infraestruturas. E a gente tem
tido muita falta, tipo, de ônibus lá na nossa região, porque assim, os ônibus demoram bastante. As crianças estudam? Estudam no Petrovale e no Jardim Nazareno. As do Jardim Nazareno está mais próxima. Agora, quem estuda em Petrovale padece bastante, porque tem que ter o transporte para levar. E ainda não tem, né? O transporte público não tem para estar levando. Já faz quantos anos que tem esse assentamento? 23 anos. 23 anos, ainda não tem... Não, dentro do assentamento não, porque ele é muito próximo do bairro, Grace. Então, assim, tem uma distância razoável, mas tem pessoas que moram mais distante que realmente não tem. Inclusive, o sindicato tem encaminhado uma demanda para a Ecos pedindo que um ônibus passe dentro do assentamento para facilitar um pouco a vida das pessoas. Sim. Porque nós temos que deslocar das nossas casas aquelas pessoas que não têm automóvel, tem que ir até lá no bairro para tomar o ônibus aquela distância. Aí tem lugar que é escuro, tem lugar de difícil acesso e a pessoa tem que passar sozinha, muitas vezes voltando à noite. E depois de 23 anos, tem pessoas que não têm a mesma força que tinha quando iniciou, né? Com certeza. Então é preciso que o município tenha essa sensibilidade, crianças, né? Verdade, pessoas idosas que... Sim, Bahia, lá tem, assim, é muito bom a gente ver que a gente conseguiu a aposentadoria de alguns assentados, uns já não estão mais lá, como você disse aí, a gente acaba, porque o tempo, né, acaba, nós temos prazo, né, a gente tem um tempo de vida, e aí, assim, mas nós estamos lá firmes, sabe, e ainda, assim, produzindo bastante. É uma pena que hoje os programas que tem governamentais não estão sendo, de fato, praticados no município para agraciar e para a gente estar inseridos nessa política. Mas com relação às questões dos programas sociais, o governo federal mudou, no governo federal passado, não sei como é que é, mas esse governo que está aí, ele tende a ter um olhar um pouco mais... cuidadoso. A senhora viveu nos dois períodos, né? A senhora acha que tem de ter um olhar mais cuidadoso com essa questão da agricultura familiar, que é o caso de vocês ali? Sim, essa é uma expectativa nossa, principalmente de nós, né, que trabalha no campo, porque a gente vê que hoje o governo que aí está, ele tem preocupado com a gente. Tem falado-se muito na agricultura familiar, no agroecológico, na proteção do meio ambiente, e isso nos faz sentirmos valorizados e lembrados, porque no governo passado nem lembrado a gente era. A gente vivia sob ameaça 24 horas, a gente tinha medo até de perder a gleba, porque... qualquer situação gera um motivo para desclassificar um assentado, para a pessoa ficar amedrontada. Hoje a gente, pelo menos, tem essa expectativa de dias melhores. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho, além desse assentamento, igual você está à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quais outras regiões que tem aqui em Betim? Estou falando porque eu sou uma pessoa que mora em Betim, mas eu mesma não tenho conhecimento de outras comunidades, se é assim que vocês... E é assim mesmo. Outras comunidades que têm esse trabalho rural aqui em Betim. Sim. Olha, Grace, eu falo que em Betim é uma cidade industrial, mas nós temos 3 assentamentos de reforma agrária. E a reforma agrária, às vezes, é muito marginalizada, porque as pessoas não conhecem, de fato, a prática, como se dá, acha que a pessoa invade a terra e é só... Isso não é reforma agrária. Reforma agrária é você pegar uma propriedade improdutiva e fazê-la produzir, fazer com que o governo compre essa propriedade, paga com preço justo para o proprietário e repassa ela para os agricultores num prazo de 5, 4 anos. Legaliza a situação, legalizar é passar o documento, a titularização da propriedade, para que essa pessoa viva ali com dignidade e ela pague numa condição justa a sua propriedade. Em Betim, eu coordeno 2 assentamentos de reforma agrária, o Santa Cruz e o Dom Orione, todos feitos, graças a Deus, com luta da Júlia Pego e dos demais companheiros que lá estão. Mas nós temos também o assentamento do MST, que é aqui perto de Vianópolis, que eu tenho uma relação muito boa, a gente tem um vínculo com os trabalhadores de lá, porque tem muitos que são filiados ao sindicato, só o movimento que é diferente, porque eu, Júlia Pego, sou movimento sindical filiado à FETAENG, que é a Federação dos Agricultores no Estado de Minas Gerais. E o MST é um movimento nacional e que nossa luta é muito idêntica, a gente é parceiro, só as formas de lutar que tem algumas diferenças. Estava falando aí dessa questão e eu me lembrei o seguinte, quando eu ando, a minha mãe tem 80 anos e aí a minha mãe reside em Igarapé e sempre que eu estou com ela por lá,
Igarapé ainda é uma cidade pouco ocupada, então tem muito lugar vazio, né? E aí ela sempre questiona assim, como pode ter pessoas passando fome e a gente ter tanta terra abandonada? Hoje ela me disse isso, hoje eu fui lá e a gente fez uma caminhadinha lá e a gente roda um pedaço muito grande e ela sempre faz esse questionamento, como pode ter pessoas ainda passando fome e a gente ter tanta terra vazia, sem uma função social definida, né, ou adequada, que é o que, no caso, é o que a reforma agrária busca, né, doutor? Exatamente, a reforma agrária ela vem exatamente para fazer uma política social que ela já existe desde a fundação da Constituição, está lá na Constituição brasileira, a reforma agrária. Infelizmente, Baia, existe as ocupações, as organizações, e a gente até marginalizado por isso, mas nós nunca tivemos um governo que de fato fizesse a reforma agrária por si só, falasse, não, é necessário fazer sem essa pressão que a gente tem que fazer. Então, e é isso que causa esse desentendimento da sociedade. Ou seja, a gente nem... é porque a comunidade, o cidadão que tem essa necessidade precisa fomentar, precisa apertar o governo, né, para ele. Exatamente, porque se a gente não assim o fizer, ela não acontece, ela fica só no papel. E aí a gente é taxado de invasores, de sem terra, de baderneiros. E é muito triste, porque se a pessoa conhecer de fato a reforma agrária no cerne dela, conhecer o assentamento, que eu volto a convidar as pessoas a participar, a conhecer, nós temos 3 em Betim, para conhecer a história e saber como isso funciona, porque é uma comunidade que vive da agricultura familiar, que vive no meio rural. Eu, pelo menos, eu faço café na minha casa no coador de pano. Olha bem para vocês, isso é coisa que quase não tem mais. Hoje é muito filtro, é o papel. Então, assim, eu preservo essas raízes, porque eu acredito que a gente só muda o Brasil mudando e fazendo essas políticas chegarem nessas pessoas que mais precisam e que têm disposição para ainda trabalhar a terra, que não está sendo fácil. E sua mãe, Baia, ela foi muito sábia, porque, de fato, a gente não consegue entender um país com tanta terra ociosa, com uma estrutura tão grande, eu digo de meio ambiente mesmo, com sol no tempo adequado, chuva no tempo adequado, sim, e as pessoas tendo necessidade. Eu acredito que a mudança é por aí. Se tem terra que está ociosa, ela não está cumprindo a sua função social, ela deve ser destinada à reforma agrária para colocar pessoas não só lá do campo, mas pessoas que vivem na cidade, que sonham e que querem viver assim, que a gente conhece muitas pessoas que querem viver e precisa aprender. E o sindicato está lá de portas abertas para orientá-los, para mostrar como se faz, para organizar, para acessar algumas dessas políticas. Pois é, então, betinense que mora nas regiões rurais aí, da nossa metrópole Betim, pode estar procurando o sindicato ali para obter informações, para se filiar, que é importante, né? Porque, assim, quando a gente está junto, quando você está ali coeso, a força é bem maior para conquistar esses benefícios, né, que é dever e de direito do cidadão. Verdade, Baia. E assim, o sindicato, ele não é só do agricultor familiar, ele é do boia fria, ele é do agricultor familiar, ele é do pequeno proprietário, do meieiro, do arrendatário, do comodatário, do diarista rural. Então, é uma casa do trabalhador. Lá, a política do sindicato, ela é do trabalhador. Lá não tem dedo de ninguém. É uma casa que discute políticas para o trabalhador rural. E onde fica localizado? Fica situado na rua Pedro Neves, 126, centro de Betim. Eu queria só tirar uma dúvida aqui. Eu fiquei na curiosidade que está falando sobre agricultura e tudo mais. Eu queria saber, uma curiosidade minha, como que funciona economicamente essa produção para chegar lá na ponta e se transformar aí numa renda para os assentados, os trabalhadores rurais. Nossa, Grace, que pergunta fantástica, muito boa. Ela se dá da seguinte forma: o trabalhador rural produz. Hoje, Grace, é até triste dizer isso, mas hoje, assim, o que a gente produz, a gente leva para os sacolões, para as feiras, leva para o Ceasa, outro leva para Belo Horizonte, mas perde muita mercadoria no canteiro. Porque é aquilo que eu disse, em Betim hoje, a gestão ela não tem preocupado com essa questão do PENAI, que é um projeto da educação absorver a produção do trabalhador minimamente em 30%. Em Betim nem 10% é gasto, Grace. Só para vocês terem uma ideia, é gasto com a merenda escolar oriunda da agricultura familiar. E o mínimo é 30%, podendo ser mais. Então, assim, há sempre uma desculpa, há sempre porque não produz aquilo que a gente quer, mas aí, assim, fomenta isso.
A gente tem um incentivo para fazer isso de acordo o cardápio escolar, porque se a gente tem um incentivo, você vai produzir de acordo com o cardápio. Agora, quando você está lá só tendo que sobreviver, você sobrevive daquilo que sai mais, daquilo que você tem condição de escoar a produção. Então, hoje, Cris, nós temos o PENAI, nós temos o PA, que é governo federal, que absorve um valor razoável da nossa produção rural. Em Betim isso não acontece, nesse governo não tem acontecido da forma plausível. Então a gente produz, a gente vende nas bancas, eu mesmo coloco no meu carro e vendo, vou para o bairro e vendo o que produz. Não tem não sei se a cooperativa seria, Sim. Ou não tem alguém para interceder essa... Você fala intermediar, né? O próprio produtor vai lá e leva a mercadoria para ser vendida, né? Até tem uma cooperativa, mas ela não é do município. Ela é de outro município. E aí, assim, nem todas as pessoas sentem a vontade de participar da cooperativa, porque é uma cooperativa de outro município. Sim. Né? Então, assim, por que não termos uma cooperativa? Na verdade, uma das soluções seria o nosso prefeito, né? O nosso secretário de educação, porque Betim tem uma cidade que, se não chegou, já deve estar aí batendo na casa dos 500 mil habitantes. Então, é uma cidade que tem uma demanda para esses produtos, né? Eu imagino que, por exemplo, a rede de saúde, a rede de educação, o nosso prefeito fica aqui, uma dica para fazer uma aproximação desses assentamentos, porque gera renda para um grupo de família, né? Gera também alimentos, produtos, produzido aqui com qualidade, melhora a economia na cidade. É uma roda que pode funcionar muito bem, né? Tendo interesse, tendo esse cuidado, pode funcionar muito bem. É bem interessante. Sim. Priorizar o produtor da região, sim, né? Inclusive, a legislação diz, Baia e Grace, os ouvintes, que tem que ser prioridade os agricultores da região. Mas Betim abre uma licitação para compras. E olha bem para você ver a situação. Licita leite em pó. Nós não temos produtor de leite em pó aqui na região. Inviabiliza. Fazem tudo corretamente de acordo com o edital, mas já fazendo uma coisa que desclassifica a gente por si só. Nosso projeto aqui na região de Betim é hortifruti grangeiros, ou seja, folhosas, tubérculos, aipim, né? E aí, assim, isso não é absorvido. Então, hoje, a gente vê que isso é uma falha, porque absorve muito pouco nosso, abre licitação, outras associações ganham de fora, cooperativas, como ela disse, e a gente fica de fora. No governo passado, só para a gente fazer um parâmetro, antes dessa gestão atual, que já está no segundo mandato, na época a gente formalizou uma associação, né, era cooperativa, e a gente conseguiu trazer uma verba para esse município de mais de 400 mil reais. Então, assim, para os agricultores, não parece nada, mas mudou a vida de muita gente. Nós temos agricultor que comprou trator, todo mundo com casa muito boa, com carros, e agora não, agora nós estamos lá sobrevivendo. A gente acredita que vai melhorar. Sim, e eu tenho certeza absoluta que o próximo governo que vier, ele vai está sendo parceiro dos trabalhadores rurais, porque eu acho que a cidade e o campo tem que unir, tem que dar as mãos. Sim, sim. Muito bem, pessoal, essa é a doutora Júlia, contou um pouquinho da história dela e o trabalho que ela faz junto aos trabalhadores rurais, que é um trabalho muito lindo e importante para a cidade, porque sem esses trabalhadores que fomentam o alimento para nós aqui da cidade, a cadeia não roda. Então é importante pensar em políticas públicas para o setor, né, das famílias, dos trabalhadores rurais, para que essa cadeia possa rodar de fato. E é isso, doutora Júlia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Pai. Muito obrigado. Eu só quero frisar mais uma vez, porque eu achei essa possibilidade assim magnífica, magnânima, tanto para o nosso município, né? Porque você pensa, seu filho está estudando, está se alimentando de uma hortaliça ou de um tubérculo, verduras, legumes que são produzidos aqui, chega com mais facilidade à escola, né?
Então os nossos filhos vão ter um alimento mais saudável. E aí, em contrapartida, tem outras famílias que estão assentadas ali, recebendo, né, conseguindo cuidar da família deles. Né? Então é uma coisa muito interessante. Desde já deixar aqui o meu agradecimento à doutora Júlia. Está convidada a voltar mais vezes para a gente conversar sobre essas coisas porque eu achei uma conversa bem legal. Eu aprendi muito hoje. Eu mesmo não sabia, eu sou de Betim, mas enfim, eu não sabia desse trabalho todo, dos trabalhadores ruralistas, e nem das regiões, nem dessa economia de família, né, que vem direto da família, gerado, né? Que está sendo gerado e às vezes não está chegando aqui na ponta, né? Nossa, olha, Grace Baia, eu que agradeço a oportunidade, eu fico feliz e volto a falar, Grace, olha, Betim é uma cidade industrial, mas vocês precisam conhecer os assentamentos e convidar, inclusive você que vem da educação também, Grace, falar disso, fomentar isso, fazer uma visita para conhecer. É uma oportunidade, Baia, o alimento chega com qualidade aos nossos filhos na escola, porque ele vai fresco. Quando ele vem de um outro município do Ceasa, ele já chega com uma perda muito grande dos nutrientes. E se você consegue colocar uma merenda que está no município na mesa, é bom para todo mundo, né? E alimentação saudável é vida saudável para as pessoas. Muitíssimo obrigada. Estou muito feliz com o convite de vocês. As portas estão abertas. E eu agradeço demais e quero contribuir, tá? Da minha forma, eu acho que assim, nós temos que dar as mãos a quem nos dá a oportunidade. Foi muito bom poder falar um pouquinho da vida de nós trabalhadores rurais com vocês da cidade. Um grande beijo da Júlia Pego. Pois é, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Pode Ser. Aí, ó, se você gostou, dá aquela curtidinha, ative o sininho, inscreva, compartilhe com seus amigos. Vem com a gente, porque aqui pode ser. Pode ser uai. Então, um beijo para todos, muito obrigada. Siga nossas redes. Lá nós temos o Instagram, @PodeSerUai, TikTok, PodeSerUai e também no YouTube. Prestigiem, por favor, porque é importante. Obrigada. Tchau, tchau.